Amém. Mais uma vez, boa noite a todos, graça e paz. Estamos em mais uma Escola da Obediência nesta quinta, 29 de agosto de 2024. Queremos, antes de mais nada, agradecer pela presença de todos vocês que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo e irão nos assistir posteriormente, pois essa palavra será gravada para que nós possamos absorver o máximo do que Deus tem para nos ensinar. Estamos com mais uma quinta-feira. E eu queria pedir a você que quando estivesse ouvindo esta palavra pelas plataformas, vocês dessem um like, vocês enviassem ela pelo menos para 3 pessoas, para que essa palavra possa ter um ganho maior e alcançar assim o coração de outras pessoas e nós poder multiplicar o evangelho do reino. Então, como todas as quintas-feiras nós temos um tema específico para falar aqui na Escola da Obediência, hoje não seria diferente. O nosso tema desta noite é: toda bênção que te afasta da paternidade é maldição. Eu vou repetir mais uma vez para que todos entendam e ouçam e possam assim absorver, porque esse tema é um tema muito especial que vai nos trazer um grande aprendizado. Toda bênção que te afasta da paternidade é maldição. Que interessante, né, irmãos? Como pode uma bênção se tornar maldição? Pois é, quando ela tem esse objetivo de te afastar da paternidade, ela se torna maldição em sua vida, em nossas vidas. Então, queridos, para isso nós vamos ler a parábola do filho pródigo, que está contido lá em Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11 até o 32. Então, eu gostaria que o irmão pegasse aí o microfone e passasse para os irmãos, para que todos pudessem, assim, ler esta parábola, ler esta porção que está contida aqui na palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 ao 32. Então, vai passando aí o microfone, um lê uma parte, passa para outra e para outra, para que fique gravado e para que nós possamos, assim, entender esta parábola nesta noite. Quem não quiser ler na Bíblia, na palavra, pode estar lendo aqui pelo Data Show, porque a palavra está escrita ali, a gente pode ler por ali, porque fica uma leitura uniforme, né? Para que não fique várias versões misturadas, a gente pode ler ali pelo Data Show. Lucas 15, 11. E disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me toca. Respondeu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço juntou tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidade. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para seus campos, a apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantarei-me e irei-te com meu pai, e te pai peguei contra os seus perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu e, encheu-se de compaixão, e correndo, lançou-se aos pés e abraçou e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra os céus
perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e o vestir, e pondo-lhe um anel no seu dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o. Comamos e nos regozijemo-nos. Porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Entre mentes, o filho mais velho estava no campo, quando foi se aproximando da casa do pai, ouvindo o som da música e das danças. E chegando dos servos, perguntou-lhes: que era aquilo? E respondeu: chegou teu irmão, o teu pai, matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai, estava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eis que há tantos anos de servo e nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito para me regozijar com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Graças a Deus, né, pela palavra. Muito importante, muito interessante, né? Então, querido, nesta parábola, ela vai nos ensinar muito. Quantos aqui já tinham ouvido falar dessa palavra, desta parábola? Todos já ouviram, né? É uma parábola bastante interessante, bastante já lida, pregada, falada. Mas talvez nós vamos olhar para esta parábola, já que se trata da escola da obediência, por um parâmetro muito diferente de tudo aquilo que você já leu e de tudo aquilo que você já ouviu sobre esta parábola. Então, nesta noite, esta parábola vai nos ensinar muito. Ela fala sobre paternidade, filiação, ela fala sobre família. Esta parábola fala sobre dinheiro, fala sobre negócios. Esta parábola fala sobre Deus e tantas outras coisas. Então, todas as noites em que nós estabelecemos aqui a Escola da Obediência, nós começamos com uma pergunta, para que vocês possam assim responder, interagir, participar e fazer com que isso aqui seja uma aula e não uma pregação. A pergunta da noite para começar a aula é a seguinte: quantos aqui, preste atenção todos, viu? Quantos aqui saberia identificar a sua paternidade no reino? Todos aqui reconhecem que tem uma paternidade no reino, sim ou não? Todos? Então, quantos de vocês saberiam identificar qual seria a sua paternidade no reino? Quem você identificaria como sendo o seu pai ou a sua mãe, espiritualmente falando hoje, no reino? Será que você teria capacidade de identificar? Eu vou passar a palavra para vocês e vocês não precisam nomear nesta noite quem seria, mas se vocês reconhecem e se existe essa legitimidade na vida de vocês, como tendo alguém dentro da paternidade exercendo esta função, este reconhecimento na vida de vocês, e se vocês se identificam com esse pai, com essa mãe espiritual, e se eles exercem esse papel na vida de vocês, e se vocês exercem o papel de filhos, os reconhecendo e submetendo, e tendo esta convivência de paternidade no reino. Então, eu queria que cada um falasse sobre esta realidade,
né? E aí nós vamos dar continuidade posteriormente à aula e vamos ver o quanto que desta realidade ela traz de benefícios ou ela pode trazer como maldição para as nossas vidas, se assim ela não for exercida. Porque uma das coisas mais fundamentais, eu diria que é o fundamento, eu diria que é a coluna de sustentabilidade no reino, é a paternidade e a filiação. Se isso não estiver bem claro, bem definido, se isso não estiver dentro de uma realidade de prática de vida em nós, toda a igreja estará comprometida. Então eu queria que cada um, mas cada um mesmo, falasse desse assunto, porque ele é de fundamental importância para que nós possamos assim crescer e prosperar no reino e entender, na verdade, o que nós estamos fazendo aqui. A palavra está aberta, eu gostaria que os irmãos falassem. Amém. Sim, eu tenho uma paternidade, reconheço essa paternidade sobre a minha vida e acho que todo mundo sabe disso, né? E o maior sinal, para mim, o maior sinal do meu reconhecimento para essa paternidade são os frutos, né? Muitas pessoas me identificam como um ser muito igual, né? Ao irmão a quem eu me submeto como filho. Então, eu acho que esse é o maior fruto de reconhecimento, né? Não é você dizer, olha, eu reconheço fulano como pai, fulano como mãe, mas é o fruto que você exerce com o seu comportamento, com a sua linguagem, com a forma que você age, né? Ela vai mostrar muito daquele com quem você se identifica, né, com essa paternidade ou com a filiação. Amém. Esse foi o Wilson, né? Falou aí o seu conceito sobre paternidade. Vamos ver agora a Rosilda. Amém. Reconhecer a paternidade é ter um norte, né? Se isso não é claro na minha vida, então eu estou perdida, né? E eu tenho clareza na paternidade da minha vida, né? Mas eu queria colocar algo para ficar identificado, né? Porque encontrar paternidade precisa ser filho e ter pai. Isso exige que haja um filho. Então, a paternidade, ela é exercida por uma autoridade reconhecida. Mas eu preciso estar no lugar de filho para ser submisso a essa paternidade, né? Então, eu tenho isso em mim, eu reconheço alguém sobre a minha vida, né? Amém. Amém. Não, aqui todos os irmãos vão falar, mesmo que diga que não tem paternidade ainda, mas eu gostaria que todos falassem, porque é para aprender mesmo. Se não tem problema. Se você disser, olha, eu não tenho paternidade, não reconheço, não tem problema. Não fique constrangido em dizer que você não tem paternidade, que você não reconhece, mas isso também faz parte. A gente quer que todos participem, que é para poder aprender da necessidade. Viu? Não se constranja não em dizer que não tem, que não reconhece, que não entende. Mas é bom que todos participem. Amém. Paternidade, né? Um tema forte e coerente para os dias que a gente tem vivido. Acredito que paternidade é você reconhecer, filiar-se, né, espiritualmente a alguém, reconhecer organicamente, espiritualmente, esse papel, né? Identificar esse papel no meio da igreja. Acredito que seja isso. Ô Edilene, a pergunta é, você reconhece alguém como paternidade na vida da igreja? Você tem alguém que desenvolve esse papel na sua vida? Você acha que isso é irrelevante? Você acha que isso é relevante e é necessário? Como é essa ideia de paternidade hoje exercida na sua vida, de alguém na sua vida e de você como filha na vida de alguém?
A pergunta é essa para poder a gente entender o quanto que os irmãos entendem e o quanto do comprometimento que os irmãos têm com essa palavra. Entendeu? Não é obrigado a dizer que tem, mas se não tem, pode ser livre e dizer não, não tem, não reconheço. Não tem Eu problema. acredito que seja bem relevante, né? Acredito que é o ponto de partida, né? Amém. É. Sim, mas você tem alguém hoje na vida da igreja que você reconhece a paternidade ou não? Eu não tenho essa clareza ainda, assim, na minha vida vivida, efetivamente. Aham. Mas eu tenho consciência do que se trata. Não tem, né? Então, é bom que os irmãos sejam assim, porque a gente vai também pegar essa parte, né, de que os irmãos ainda não tenham, né, para a gente poder trabalhar isso e ficar muito bem consistente, viu? Amém. Amém. Então, essa clareza de paternidade, eu sempre tive me espelhando e seguindo, né, os conselhos, tanto humanamente, no humano, né, como no espiritual, né, que hoje ele não está mais aqui, mas também me fez chegar mais perto de um pai espiritual também aqui que deixa o meu pai, né, deixando esse legado para mim de reconhecer e crescer mais espiritualmente com essa paternidade espiritual que eu tenho, sim. E tento, cada vez, né, que estou, vamos se dizer, tentando desenvolver sempre o que esse pai espiritual me ensina. Amém. Essa foi a Eliane, né? Quem mais agora ali? Quem é que está ali atrás? A Cícera. Eu reconheço, sim, a paternidade. É claro, assim, a questão assim, de pai, né, de uma pessoa que cuida dos seus filhos, que transmite amor, cuidado, carinho, né, e fé também, transmitida para todos nós. Então, eu tenho esse reconhecimento, sim. Amém. Cícera, passa para cá agora. Para outra ala, né? Ala 2. Irmã Marília, boa noite. Eu reconheço sim, honrar pai e mãe, eu honro meus pais e minha mãe até hoje, até esse momento que eu sou. Eu devo muito a eles dois. Amém, Maria. Segura só um minutinho aí o microfone, vem, irmã Maria, que eu vou voltar para a senhora. Um dos mandamentos que o Senhor nos dá, o mandamento com promessa, é esse: honrar pai e mãe. Isso nós devemos fazer em toda a nossa vida, independente de estarmos vivendo o reino ou não. Esse é um mandamento para o homem, para o ser humano. Esse é um mandamento ainda para a criatura, independente ainda de ser filho. E aí nós, irmã Maria, devemos, e isso é muito bonito quando a gente tem, né, a Eliane ali também falou, quando a gente tem esse amor, essa honra aos nossos pais biológicos, nossos pais maternos. Mas quando nós somos transferidos para o reino de Deus, o Senhor nos constitui em uma nova família, que não vai abolir a outra família, pelo contrário, vai agregar. E agora, nesta vida de reino, nós precisamos também desenvolver essa paternidade através da vida de alguém. Então, não é alguém que vai se denominar seu pai ou sua mãe espiritualmente. Mas agora, uma vez que você nasceu de novo, você precisa reconhecer na vida de alguém esta paternidade que é tão importante quanto a paternidade biológica. Então, irmã Maria, no reino, né, se ainda não há alguém que a senhora reconheça como essa paternidade, eu encorajo a senhora a buscar uma vida de relacionamento ao ponto de que alguém se torne essa pessoa na sua vida, para que a senhora não esteja órfã no reino. Para que no reino a senhora também, assim como biologicamente tem um pai e uma mãe biológica, também tem um pai ou uma mãe espiritual e possa também honrá-lo, assim como a senhora honra aos seus pais biológicos. Entendeu? Então, o pai biológico trata-se da nossa vida humana, bios, mas o pai espiritual trata-se da nossa vida no reino, que é tão importante quanto o pai biológico. Que é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo de uma forma direta, que é o pai de todos nós, mas é uma pessoa que vai cuidar da vida da senhora
através do Espírito Santo, através de Jesus, através do próprio Deus. Essa pessoa, esse ser, ele não é abstrato, é um ser real. É alguém que vai desenvolver uma vida de relacionamento na sua vida, que vai tratar a senhora como sendo uma verdadeira filha, uma filha na fé, uma filha espiritual, uma filha no reino, e vai cobrir a senhora de tudo aquilo que um pai deve cobrir, que é o quê? O pai é aquele que protege, aquele que supre e aquele que nutre. Então essa pessoa também, ela precisa surgir no reino, senão nós vamos seguir órfãos no reino, e nós vamos ver aqui qual é, né, o destino, né, daqueles que não têm uma paternidade no reino e o que eles vão alcançar em suas vidas. Viu? Então a senhora, eu sei que não tem a clareza disso, mas está tendo hoje. Desenvolva essa vida de paternidade e de relacionamento no reino, que ela é tão importante quanto a vida natural, quando nós nascemos e temos um pai e uma mãe. Amém? Amém. Amém, querida. Passe para outra aí. Jair agora vai falar. Amém. Eu reconheço e tenho paternidade na minha vida, e essa palavra, para mim, ela não me traz temor, porque é algo muito sério o que o Senhor está tratando para conosco. Amém. Amém. Eu também tenho paternidades, já tive outros, hoje eu tenho uma paternidade espiritual aqui na Terra, ao qual eu me submeto, né? Porque quando você reconhece alguém como pai ou mãe espiritual, há a submissão, ao respeito, né? Aquilo que é dito. Eu estava na dúvida, mas o Edivaldo falou, na dúvida se os irmãos estavam entendendo, porque paternidade, mas tem muita gente que tem uma mulher como Sim. a mãe espiritual. Às vezes ela nem reconhece Que muito. É pai no gerúndio, né? No gerúndio, né? Então é isso. E para deixar mais claro para a irmã Maria e outros, aqueles dias que a senhora cuidou da sogra, mesmo que poucos dias, só para exemplificar, ali a senhora se tornou uma mãe espiritual dela. Sim. Talvez não continue, ou talvez continue, mas é esse relacionamento que faz com que a gente entenda e organicamente, como você, né, como é dito, eu consiga entender quem é minha mãe espiritual, quem é meu pai espiritual, aquele a quem eu possa recorrer na bênção ou em algum problema, aquele que está sempre à disposição, igual um pai e uma mãe biológico mesmo, né? Nesse sentido. E eu acredito que quando a gente começar, de fato e de direito, a exercer o discipulado, né? Essa é uma palavra eu conheço como discipulado, eu não sei se existe outra forma aqui, de viver realmente discipulado um a um, a gente vai conseguir entender e viver a maternidade e a paternidade do reino. Amém. Essa foi a Janaína, né, do seu conceito aí. Vamos ouvir a Nilda agora. Boa noite a todos. Amém, Nilda. Boa noite. Reconheço alguém como pais espirituais. Amém. E sempre é muito importante, né? Porque às vezes a gente faz algo que às vezes a gente acha que está certo, né? Verdade. E aí você vendo a vida de Cristo naquela pessoa, você vê onde é que você está, se está certo ou não, né? Verdade. Pai traz o norte, né? A Kézia agora, né? Amém, irmãos, graças a Deus. Eu acho de uma importância vital essa questão de paternidade, né? Sim. No contexto pai e mãe espiritual, na vida de qualquer cristão. Verdade. Eu, particularmente, eu reconheço uma paternidade sobre a minha vida. Que bom. O meu pai espiritual e minha mãe espiritual, eles são, para mim, Sim. eles são diferenciados. Amém. Porque sempre quando alguém me fala assim, tipo assim, me dê um exemplo de uma mulher de Deus. Sim. Eu sempre coloco segurança. Ela é o meu modelo, Amém. sabe? Referência. O modelo no seguinte fato de servir, do cuidado, do zelo, da bondade, sabe? De você ter o autocontrole.
Então, para mim, ela é Amém. esse modelo de mãe espiritual que cuida de mim e cuidou de mim de forma, Amém. assim, surreal. Então, e ela particularmente tem exercido, porque o senhor perguntou também, né, se essa pessoa tem Sim, exercido. Então, para mim, ela tem exercido de forma plena, assim, Amém. Graças a Deus. essa função. Maravilha. Tem uma frase que foi a primeira vez que eu ouvi da boca dela, e essa frase todo mundo que eu conheço sabe, inclusive Magda, que ela sempre diz assim: fulana, olhe, o nosso direito no reino é de não ter direito nenhum. Então eu carrego isso comigo, assim. Frase conhecida, né? E todas as pessoas que eu conheço, eu sempre faço questão de frisar essa frase dela, porque é a marca registrada dela. Que bom. Amém. Graças a Deus. Vamos ouvir agora a Magda, nossa mamãe do ano. Graça e paz. Amém. Eu tinha um reconhecimento de 2 pais. Ô, glória. E o Senhor colocou Essa é dose outro dupla, né? pai na minha vida e ficou 3. Amém. Aquela hierarquia, né? Sempre cabe mais um. Coração de mãe. 1, que é Deus. Amém. 2, que é meu pai de sangue. Sim. E 3, que o Senhor preparou um pai espiritual. Amém. Que bom. Nesses 3 eu consigo identificar o cuidar, Sim. o zelar, o amar, o puxão de orelha. Verdade. Que tem que ter, né? Tudo. Não Tem é que ser pai, um né? combo perfeito, né? E eu não tinha essa visão antigamente. Eu acho que era porque o Senhor não tinha colocado ainda um pai para cuidar. E hoje ele colocou um pai na minha vida, que ele cuida, ele zela, e eu tenho esse reconhecimento. Amém. 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 Graças a Deus. Amém, irmão. Amém. Essa é a Mari. Vai falar de paternidade agora e filiação. É interessante, né? Porque até eu parar para pensar, eu realmente achava que eu tinha. Assim, no automático, né? Sim. Você tem, eu tenho, mas aí eu parei, refleti, eu tenho mesmo, né? Assim, tem irmãos que eu honro, que eu respeito muito a esses irmãos, Amém. mas ainda não ocupou o espaço de paternidade real na minha vida, Amém. né? Então é isso. Amém. Alda. Amém, Maria Aldir. irmãos. Amém. Então, eu tenho sim, eu reconheço eles, né? Amém. E eu sou muito grata porque eles são meus pais espiritual e, acima de tudo, eles são a minha cobertura. Amém. Eu sei que, como filha, muitas vezes eu deixo a desejar, eu falho, mas pelo que eu conheço e reconheço nos meus pais, eles têm total liberdade Amém. e autoridade sobre a minha vida de me repreender, de me orientar, de me colocar no caminho certo. Então, eu honro a vida deles, eu faço questão de onde eu chego, falar deles e falar no sentido de que hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente graças à vida e o cuidado deles. Amém. Porque eles cuidam verdadeiramente de mim e muitas vezes eu estou em situação que não saberia sair e eles conseguem me colocar no prumo. Amém. Sabe, às vezes com um puxão de orelha, às vezes com uma palavra. Então, eu sou muito grata e eu confio plenamente neles. Amém. E quero que eles tenham essa confiança em mim o suficiente para que quando alguém chegar para eles e disser, Alda fez isso, os meus pais, eles olhem e digam, eu confio plenamente na minha filha. Muito então, bom. eu honro a vida deles Amém. e sou muito grata por eles. Amém. Graças a Deus. Ainda tem o André, né? Andrezão aí, ó. Amém. Amém. Graças a Deus, boa noite a todos. Amém. Eu não tive o privilégio de desfrutar muito do pai de sangue, né? Quando meu pai faleceu, eu era um menino, né? Tenho poucas lembranças. Verdade. Mas o Senhor, ele proveu na minha vida de eu ter alguns pais espirituais, né? Amém. Eu já tive 3, hoje eu tenho o 4, né? Amém. Cada um com as suas características,
mas todos eles têm uma característica igual que sempre me chama a atenção, né? Que são um dos pontos da minha vida que eu realmente tenho que superar e melhorar, né? Melhorar não, tenho que vencer, avançar. Amém. Mas assim, quando a gente tem pessoas que se preocupam com a gente, pessoas que, como diz a palavra de Deus, quando você está chorando, eu choro com você. Quando eu estou rindo, eu sorrio com você. Amém. Né? Pessoas que se preocupam, que às vezes passam a noite orando por você, né? Então isso assim realmente uma paternidade muito forte e uma responsabilidade muito grande, né? Porque a pessoa deixa de viver a sua vida para estar vivendo a vida dos outros, né? Então assim, a paternidade espiritual, ela é muito importante, né? Então assim, eu tenho sim, e sou grato ao Senhor pela vida de cada um deles. Amém. Graças a Deus. Então, queridos, muito bom, né, essa reflexão, porque vocês puderam pôr para fora tudo aquilo que é uma realidade que está dentro e que muitas vezes não ficam tão bem definidas, expostas. E aí, na hora de praticar, às vezes a dúvida vem e você não sabe como agir. Deixa eu dizer uma coisa que vai ficar assim registrado aqui, precisa ficar também registrado na mente de vocês. Não adianta você fazer uma casa, por mais bela que ela seja, colocar o melhor acabamento que exista no mercado. Uma casa onde você vai escolher o melhor terreno, o melhor lugar. Uma casa onde tenha a maior dimensão de metro quadrado construído, onde você vai colocar o porcelanato, onde você vai colocar a melhor tinta na parede, onde você vai colocar os vidros. E aquela casa vai ficar linda demais, com tudo que tem de melhor, e você não colocar uma coberta sobre ela. Se você fizer isso, e você não cobrir essa casa, todo o seu investimento, tudo aquilo que você gastar nessa casa, ela não terá durabilidade alguma. O tempo, as intempéries, tudo aquilo que é proveniente da natureza vai destruir a sua casa. Então assim é um cristão que não tem e não reconhece uma paternidade. Ele construiu uma casa, está tornando ela a casa mais bela que existe, mas ela está descoberta. Tudo que ela colocar dentro desta casa, pode ter certeza que vai ser destruída. Porque o que protege o interior da casa é a cobertura, é o telhado, é aquilo que está sobre. Então, queridos, você precisa urgentemente cobrir a sua casa. Você precisa urgentemente descobrir qual é o material que você vai fazer a coberta da sua casa. Porque ainda que você ache que ela esteja bela, ainda que você ache que ela esteja bem cuidada, ainda que você ache que ela esteja no melhor lugar, pode ter certeza que se você deixar ela descoberta, ela vai ser destruída. E também as coisas que você vir a colocar dentro dela. Então, amados, muito boas as colocações dos irmãos, mas aí eu pergunto, aqueles que identificaram, né, que têm uma paternidade, aqueles que conseguiram identificar os seus pais, vocês vivem debaixo da submissão deles? Ou você já pegou a sua herança e estão gastando ou vivendo de modo independente? Porque nós vimos aqui, e nós vamos falar hoje, dissecar muito bem, sobre uma filiação ou um filho que tinha um pai. Mas o que foi que houve com esse filho? Ele pegou essa herança e ele correu para bem longe desse pai. Ele continuou tendo um pai? Sim ou não? Sim, mas ele não vivia mais debaixo da sujeição, da submissão desse pai. E por isso, algumas coisas lhe aconteceu, porque ele passou a viver de um modo independente. Então,
Duas coisas aqui nesta noite precisa ficar bem claro. Nós não podemos viver o reino sem um pai, e quando eu falo esse pai, é pai ou mãe. Nós não podemos viver o reino sem uma paternidade, e nós não podemos viver o reino de modo independente. Essas duas condições, elas são incompatíveis com o reino. Se você quer viver o reino, mas você não se submete a ninguém, você acha que ninguém está à altura para ser a sua cobertura, a sua paternidade. Se você acha que não desenvolveu, não tem capacidade de desenvolver relacionamento com ninguém ao ponto de você entregar a sua vida, se submeter, se sujeitar e deixar que alguém possa exercer a autoridade sobre a sua vida, você, consequentemente, não vai conseguir viver o reino, porque sozinho não dá, sozinho não consegue. Você pode até viver por um tempo, como o filho que pegou a herança, mas logo vai vir a escassez e a fome e você vai perecer. Porque a paternidade não é algo estabelecido pelo homem. A paternidade é algo estabelecido por Deus. Então a Bíblia mostra aqui um pai que tem 2 filhos, sim? Todos entenderam isso? Mas o privilégio aqui não é um pai que tem 2 filhos, e sim os mesmos filhos que tem o pai, o mesmo pai. O privilégio aqui não é do pai por ter 2 filhos, porque ele continuou sendo pai, mas o privilégio aqui seria dos filhos que têm o mesmo pai. Porque quando Jesus ele veio à terra, ele não veio restaurar a paternidade. Jesus, quando veio à terra, ele veio restaurar a filiação. Então, quem precisa se reconciliar não é o pai, porque o pai nunca deixou de ser pai. Não é interessante? Mas ele veio para restaurar a filiação, porque foi o filho. Fomos nós que deixamos de ser filhos. Então, o que deve ser restaurado aqui não é a presença do pai, não é o papel do pai, mas o que tem que ser restaurado aqui é o papel do filho. Porque a pergunta de hoje não foi quantos aqui se sentem pai. Porque se nós nos sentirmos pai no sentido de posição, é morte. Mas foi quantos aqui se sentem filhos. Porque é o coração de filho que tem que brotar e nascer, para poder ter a humildade de reconhecer o pai. Porque o pai sempre vai estar pronto para ser pai. Ele já foi constituído pai, mas o filho precisa se submeter, precisa reconhecer, precisa restaurar e caminhar para se tornar o quê? Filho. Quando a Eliane pegou o exemplo do pai, né? Humano, que também é o meu pai, não foi uma decisão e nenhuma imposição do pai de ser essa autoridade na vida dela, mas foi o coração dela de se submeter a esse pai incondicionalmente, trazendo sujeição, submissão, obediência e reconhecimento dele como sendo o pai. Então a restauração sempre vai estar no coração do filho. Então essa parábola ela vai falar da questão de governo, vai falar de uma questão de direcionamento. Por isso nós precisamos entender o papel do pai em nossas vidas urgentemente. Porque qual foi a ideia da parábola aqui? Ela não queria esse filho pródigo aí que nós lemos, ele não queria a riqueza. Não foi a quantidade de dinheiro. Não foi a riqueza que fez com que ele fosse até o pai e pedisse a herança. Porque ele, longe do pai ou perto do pai, ele continuava rico. O pai era um homem rico. O pai tinha riquezas em suas mãos. Então, independente de onde o filho estivesse, o filho era rico igualmente. Então, o que foi que levou esse filho a ir até o pai? O que é que ele queria?
Na verdade, o que esse filho buscava era independência. Não era dinheiro, era independência. Então, queridos, todos aqueles que vivem o reino e não querem uma paternidade sobre ele, é porque eles querem viver independência. E a independência levou esse filho a ter sérias consequências. Só que uma independência sem maturidade, preste atenção, que foi que aquele filho pegou pela sua independência? Dinheiro, muito dinheiro. Pegou a sua herança. Só que ele queria era independência. E uma independência sem maturidade leva à falência. Então não adianta você querer percorrer no reino de Deus neste caminho de independência. Independente do que você estiver, você vai falir. Porque a riqueza não é suficiente para te manter no reino. E a independência vai levar você à falência, porque você passou a viver uma vida de independência e uma vida de solidão. Porque todo aquele que vive fora da paternidade, ele não tem unidade no corpo de Cristo. Porque quem vai legitimar a unidade dele no corpo é a filiação, é a paternidade, né? Então ele queria independência, mas não tinha maturidade para aquilo. Exemplo, hoje, muitos, preste atenção, querido, muitos já querem viver o reino, mas fora da cobertura. Sabe por quê? Porque nós já descortinamos o que seria o sistema e o reino. Então, por nós termos uma visão tão clara do que seria o reino, nós já nos achamos autossuficientes de viver o reino sem precisar de uma cobertura sobre nós. De alguém sobre nós nos ensinando, exortando, como a Magda falou, puxando a orelha, dando norte, né, trabalhando nas nossas vidas. E aí o que acontece? Nós já nos sentimos tão autossuficientes que queremos caminhar no reino, porém, sem a paternidade sobre as nossas vidas. Então, sem a cobertura da paternidade sobre as nossas vidas. Então, pode até viver por um tempo. A herança, que seria aquilo que ele recebeu do pai, permitiu que ele vivesse na independência por um tempo. Mas logo chegou o quê? A fome naquele lugar. E ele passou a padecer de fome. Por quê? Porque ele não estava vivendo daquilo que o pai tinha, mas ele estava vivendo da herança que ele pegou para gastar de forma independente. Então, querido, todas as vezes que nós nos acharmos autossuficientes de viver o reino, sem estar debaixo de uma cobertura, pode dizer que nós fomos o filho que reivindicamos a nossa herança e estamos gastando assim de forma dissoluta. Pode falar, Casa. Era bom no microfone, viu, Casa? Senão não grava lá, né? Só para tirar Pode ficar à vontade. aqui, essa questão da herança, ela seria o quê? Você está falando do filho pródigo ou das nossas vidas? Das nossas vidas. Então, essa herança é tudo aquilo que você já recebeu de informação do reino. Você já se acha tão autossuficiente, você já se acha tão entendida do que seria o evangelho do reino, que você não precisa mais de ninguém para estar lhe dando o norte. Você já lê a Bíblia só. Você precisa de alguém para quê? Você louva só. Você precisa de alguém para quê? Você serve. Você precisa de alguém para quê? Você interpreta a palavra. Você tem a revelação da palavra. Você precisa de alguém para quê? Porque tudo isso são riquezas no reino que você recebeu do pai, daquele que cuidava da sua vida. E agora você não precisa dele para mais nada. Ele só serviu para tá te dando puxão de orelha, doutrinando a sua vida, colocando limitações em você e enchendo a sua cabeça. Então, você se acha autossuficiente para caminhar e você chega para ele e diz, olha, chega, eu vou gastar a minha herança com tudo que eu já recebi, que já é o suficiente. E aí, você passa a ter uma vida de independência, e essa vida de independência vai permitir que você viva, mas você vai viver por um tempo limitado.
Está ficando claro, irmãos? Todos estão bem claros disso? Pode falar, Edilene. Amém? Eu Amém. também tenho uma pergunta. Pode fazer. Na fala dos irmãos, eu achei. Peraí, deixa as irmãs parar aqui a cadeira aqui, que a gente não está ouvindo bem, não. Amém. Amém. Na fala dos irmãos, eu achei muito interessante a frase: eu já tive alguns pais, agora eu tenho tal pai. Eu já tive outros pais, agora eu tenho esse pai. É possível, espiritualmente falando, você ter vários pais? Ou esse reconhecimento no espírito, ele é único? Vê só, Edilene, no caso, cada caso é um caso, né? Depende muito de como ele rompeu, né, fisicamente, geograficamente, o convívio com esse pai, esses pais anteriores. Por exemplo, você morava, vamos dizer que em Curitiba. Lá você tem uma paternidade, lá você desenvolveu uma vida no Senhor, alguém te levou, alguém te alimentava, alguém cuidava de você, alguém nutria, alguém supria. Dado uma situação, você precisou vir para Maceió. Essa pessoa deixou de ser pai? Não. Ela sempre vai ser seu pai. Mas aqui você precisa desenvolver essa paternidade, senão você vai ficar independente. Porque a partir do momento que você não tiver o reconhecimento de alguém sobre a sua vida, você se acha autossuficiente. E quando você se acha autossuficiente, você não vai subsistir no reino. Porque no reino, todos precisam estar debaixo de uma paternidade, porque é o reconhecimento de uma autoridade que vai nortear e dar limites à sua liberdade. O microfone para ficar gravado. É bom, viu, irmãos, que os irmãos falem. Depois a gente vai voltar para a Edilene ali de novo. É possível, dentro desse campo espiritual, você ter mais de um pai espiritual? Paralelo, não. Paralelo, não. Tem que haver uma necessidade para poder ser formado, na verdade, uma outra situação. Por exemplo, é impossível que hoje você diga assim, vamos falar de forma bem clara, né, para que os irmãos que estejam assistindo, as pessoas que vão nos assistir, os demais aqui, é impossível que hoje você diga assim, olha, eu tenho um pai espiritual aqui, onde nós estamos reunindo, tenho outro na Assembleia de Deus, tenho outro na Quadrangular e tenho outro na Universal. Isso não é possível. Por que, Edivaldo? Porque é denominação? Não. É porque o filho precisa estar debaixo da autoridade do pai. O filho precisa estar debaixo da... nós vamos ver mais para frente, eu não quero adiantar a palavra, né? Debaixo daquilo da instrução do pai. O filho precisa estar debaixo, né, daquilo que o pai determina para que ele possa viver como submissão. Então, o que é que acontece? Como é que surge essa questão que foi a pergunta da Edilene de ter outros pais espirituais? Porque vocês viveram em outros contextos em que a vida foi crescendo. Vocês começaram lá atrás e quando vocês começaram, vocês tinham uma cobertura, o Senhor foi fazendo com que vocês crescessem e hoje vocês estão aqui e aqui vocês estão vivendo e precisam viver uma paternidade. Caso vocês venham se desvincular daqui, não por rebeldia, mas que o Senhor venha fazer vocês crescerem e vocês encontrem outro norte na sua vida sem quebrar o vínculo da unidade, onde vocês estiverem, com certeza vocês também vão desenvolver uma paternidade, porque é impossível que alguém viva sem paternidade, a menos que pediu a sua herança e vá gastar na rebeldia, dissolutamente, em qualquer outro lugar, como nós vamos ver, a palavra vai mostrar isso claramente. Então, independentemente de qualquer coisa, por exemplo, se eu for embora para... Só para ver se eu entendi, viu? Sim. Se eu for embora para outro lugar, independentemente do lugar que eu esteja, eu vou ter sempre o Senhor como meu pai espiritual. Se for eu, sim, até que o Senhor desenvolva uma vida de relacionamento e você consiga viver isso debaixo dos cuidados e da submissão. Como é que você vai viver debaixo da minha submissão se você não está comigo? Não, mas eu não vou ter contato. Ah, não quero. É assim, ó. Deixa eu lhe explicar, você não entender.
O Wilson quer falar. É por isso que é assim. Assim, eu vou falar o que eu penso, viu, Edivaldo? Bem. E depois você corrige. É bom que seja assim, a aula é para isso. Era bom que todas as aulas fossem assim? O seu pai espiritual, a sua mãe espiritual é aqueles a quem você se submete. Sim. Então, e reconhece, né? Para se submeter, precisa reconhecer. Então, vamos lá. Eu sempre referencio a Marta, que foi uma minha discipuladora, um pouco que eu sei, eu aprendi com ela. E gosto demais dela, mas hoje eu não caminho mais com ela. Então, ela foi minha mãe espiritual e hoje não é mais. Então, se você muda de congregação, se você muda de lugar e começa em outro local, o ideal é que você encontre um novo pai espiritual. O amor que você sente pelo que você deixou não muda, mas naquele momento onde você vive, onde você está coberta por aquela pessoa é a sua mãe e o seu pai espiritual. Preste atenção, Kézia. Eu vou voltar para a Edilene ali, viu? Como é que você vai embora para outro lugar e lá você se filia ao corpo de Cristo? O corpo de Cristo nem só tem em Maceió, a gente vai passar por Wilson também, né? Tá. Mas antes eu queria... Vai o Wilson, depois a Edilene. Então lá você vai se filiar ao corpo de Cristo, certo? Mas aí você vai dizer, olha, eu não me submeto a ninguém aqui, porque eu tenho um pai espiritual lá em Maceió. E ele é quem é cobertura sobre a minha vida. Você acha que você vai conseguir viver a realidade do corpo com uma ideia dessa? Mas o quê? É por isso que não é bom que ninguém tome decisões que não seja pelo Senhor. Foi o que esse filho tomou. Quando a gente caminhar mais, se der tempo, né? A gente vai ver qual foi a consequência. Esse filho foi viver em um outro país. Mas não foi o Senhor quem o enviou. Não foi o pai quem o enviou. Sim. Então, ele não pode deixar de ser filho. Ele não pode... quer dizer... Mas então quer dizer que você não vai ser mais gerado em ninguém? Então, se você não foi gerada nela, se você foi gerada nela e quer ser cuidada por ela todo o tempo, você não deve sair de perto dela. A decisão é sua. Foi o que o filho pródigo fez. Para que isso se torne real, precisa ser real. Então, ainda que apareça uma oportunidade em outro país, ainda que apareça uma oportunidade em outro estado, ainda que apareça uma oportunidade no outro lado do mundo, você vai dizer, eu não quero, porque eu não quero sair de perto da minha mãe. Agora, o que não pode é fazer as duas coisas acontecer ao mesmo tempo. Você está entendendo? Porque uma vez que você decide isso, né, se for pelo Senhor, você vai encontrar, sim, alguém que seja cobertura por você. Agora, se foi decisão sua para ganhar dinheiro, para mudar de vida, para qualquer outra coisa que seja na sua emoção, você vai gastar a sua reservazinha, né, de herança que você recebeu dela e depois vai morrer. Ficou claro? Agora voltando lá, o Wilson, né, e depois a Edilene. Amém, Wilson? Amém. Eu acho que os irmãos estavam questionando uma situação e o Edivaldo estava falando, explicando dentro de uma outra situação. Não? Eu acredito, irmãos, que assim, paternidade ela só acontece uma vez. Existe um ciclo. Um momento você vai ser filho e no outro momento você vai ser pai. E aqui eu estou falando da minha experiência, tá, irmãos? Eu não nasci no Senhor aqui com os irmãos. Eu não nasci, não conheci, melhor dizendo, o Senhor aqui com os irmãos. Então eu tive líderes. Na minha caminhada em Cristo eu tive líderes sobre a minha vida. Mas eu não tive um pai. Enquanto eu estava congregando com outros irmãos, eu conheci o Senhor. Eu tive o privilégio de conhecer o Senhor e me aprofundar no Senhor. Mas eu não tive pai nos outros lugares. Porque eu digo que categoricamente que eu não tive pai. Porque eu não fui gerado por eles. Então, como eu não fui gerado por eles, eu não consegui reconhecer e acreditem. Amém, irmãos? Vamos prestar atenção que isso é importante, tá? Mesmo eu me submetendo a esses líderes, e eu sempre
me submeti, eu não consegui reconhecer neles a paternidade. Porque não foram eles que me geraram. E não é algo que eu digo assim, não, eu não vou me submeter a esse cara porque esse cara não é meu pai. Eu me submetia, obedecia aquilo que eles estabeleciam, que eram meus líderes, mas no espírito não foi gerado. Então, eu não conseguia encontrar nessas pessoas a paternidade. Isso foi curado quando eu conheci o Edivaldo. Com o Edivaldo, organicamente, eu reconheci a paternidade na vida dele, e eu me submeti a essa paternidade, né? Se submeter não é só você ouvir o que ele traz na palavra e achar bonitinho e falar bonito a respeito daquilo que ele traz, não. Mas é você aplicar aquilo que ele tem trazido para a sua vida, ainda que seja muito difícil. Amém. Amém? Então, na vida do Edivaldo eu reconheci essa paternidade. E aí, como todo mundo sabe aqui, teve um período que eu passei longe, que eu fui embora para Curitiba. Eu não estava junto com os irmãos, eu não estava reunindo aqui, mas eu não tive uma vida individual em Curitiba. E eu não desenvolvi outra paternidade lá, porque, irmãos, com base na palavra, eu acredito que não existe mais do que uma paternidade, porque a paternidade ela não quebra, é uma aliança até depois do fim, até a eternidade. Então, eu não vou gerar outra paternidade em outro lugar. Mas eu não tive uma vida individual em Curitiba. O que foi que eu gerei em Curitiba? Filiação. Eu passei a gerar vidas em Curitiba e eu passei a cuidar dessas vidas. Então eu continuava tendo a paternidade reconhecida na vida do Edivaldo. Eu tinha contatos com o Edivaldo, eu ligava sempre, compartilhava aquilo que eu estava vivendo, que eu estava passando. É literalmente um relacionamento de pai com filho, independente da distância, né? Amém. Então, esse caso do Wilson foi um caso atípico, né? Foi um caso em que ele precisou ir para Curitiba. Não foi ele que decidiu arrumar as malas e vou para Curitiba dar um passeio e morar lá. Houve uma situação espiritual, ele foi debaixo da bênção, da paternidade, e lá ele não desenvolveu porque não foi o caso, né? Mas vão existir casos em que... Agora, o que os irmãos estão querendo dar é um jeitinho para gastar a herança e não perder a paternidade, né? Então, isso é impossível, entendeu? Quando você tem uma vida de rebeldia e você querer manter a paternidade para poder se manter no reino, isso é impossível. Então, assim, é por isso que o Wilson falou da experiência dele é muito forte, e a gente pôde ver isso, que chegou lá ele não se vinculou a nada, ele era alimentado por Maceió, ele, né, quem mantinha ele espiritualmente era Maceió, tudo era Maceió, e quando eu falo Maceió, somos nós, né? Através da palavra que a gente ministra aos irmãos aqui, e isso não houve. Mas vão acontecer casos em que vai ser necessário que você saia e você não volte mais. E aí vai ser necessário que você reconheça a autoridade na vida de alguém, ao ponto de ser a sua cobertura. Eu queria ouvir a Edilene aqui. A minha questão era mais sobre essa questão que o Wilson falou, né? Sobre realmente não existir uma outra paternidade, assim. Porque, por exemplo, humanamente falando, a gente sabe que o espiritual, o nosso humano é reflexo do espírito, né? Uhum. E você tem um filho. Esse filho não vai deixar nunca de ser seu filho. Certo. Então, espiritualmente, na minha cabeça, também funcionava assim. Você Não. gera alguém. Não, você tá invertendo. A gente está falando aqui do filho com reconhecendo o pai. O pai nunca deixa de reconhecer o filho. Certo, então vamos lá. Entendeu? Então, não é que ele deixa de ser filho, mas ele precisa reconhecer o pai. Por exemplo, você nasceu e você tem um pai biológico, sim ou não? Sim. Mas assim que você nasceu, sua mãe deu você para outra pessoa, não quis saber de você. Você precisa reconhecer a paternidade em alguém ou não? Sim. Então, mas o pai biológico sempre vai ser pai. Mas você pode não ser
mas filha dele, porque é outro que vai cuidar de você, e esse outro é quem vai ser seu pai. Esse outro é quem vai dar norte a você. Esse outro é que vai suprir você. Esse outro é que vai nutrir você. Esse outro é que vai doutrinar você e educar. Certo, ok. Até aí eu entendi. Mas Aham. é justamente nesse ponto de partida, existe um reconhecimento de filho para pai e de pai para filho. Ok. Porque assim, é por isso que eu estou perguntando, porque o que me chamou a atenção foi a fala dos irmãos. Ele dizia assim: eu tive vários pais, Aham. reconhecendo esses pais. É. Mas hoje meu pai não é esse, é esse. E Pois era é. essa a minha questão, entendeu? Mas aí, Tipo, o que os irmãos falaram, eu tive vários pais, será que foram pais mesmo? então, aí é onde surgiu minha dúvida, porque eu Então, Edilene, mas assim, a palavra não é para que, por exemplo, os irmãos disseram, eu tive vários pais. A palavra é para você. Quantos pais você teve? E qual é o seu pai hoje? Porque a palavra é para mim. Tá entendendo? eu tô entendendo. Porque cada pessoa vai viver a sua experiência e a palavra vai trazer clareza na fala de cada um. Então, quem vai dar norte aqui não é o que os irmãos disseram, mas é o que a palavra vai dizer. Então, assim, os irmãos disseram que tinha vários pais, que já tiveram 3, 4, 5 pais. Mas será que a palavra dá legitimidade para isso? Será que eles tiveram pais mesmo? Será que eles tinham clareza do que eram pais? Ou será que a palavra vai trazer uma clareza de tal maneira que vão entender o que de fato essas pessoas foram, eram ou são na vida A deles? minha pergunta é porque surgiu a dúvida na minha cabeça, Aham. entendeu? Justamente para mim a dúvida surgiu, por isso que eu Entendi. perguntei. Mas você já teve vários pais? Aí é que eu vou descobrir. Não, hoje no seu entendimento. Você já teve vários pais? Você tem pai hoje? Então, dentro desse contexto onde os irmãos estavam falando, eu posso dizer que sim. Tá uma resposta meio posso dizer que Então, sim. porque- É firmeza. Então, porque é o seguinte, agora eu preciso escutar o resto do estudo para ter uma clareza maior. Amém, Porque, então. então, eu imaginei que sim. Oi? Ou isso é por causa do horário. A gente já está 9h30. Deixa para compartilhar no grupo, que eu sei que vai acrescentar muito. Esse é um assunto que era para a gente começar muito cedo, porque eu sabia que ia dar nisso. E sabia também que é um assunto que você se interessa demais. Então é uma oportunidade da gente fazer essa semana a palavra crescer no grupo. Vamos continuar, irmãos? Alguém aqui ainda está com dúvida fora a Edilene? Kézia, tá orando, é? Não, tá tudo certo aí? Amém. Então vamos cuidar aqui, irmãos, para entender a palavra, amém? Quem sabe a gente consiga esclarecer o que a Edilene está em dúvida. Caso contrário, a gente vai ter uma comunhão pessoal para tentar esclarecer isso aí. Então, queridos, vamos lá. Vamos voltar aqui, né? Então, hoje, muitos já querem viver o reino fora da cobertura e da paternidade. Pode até viver por um tempo pela herança que recebeu, mas vai chegar o tempo de escassez. Vai chegar o tempo de escassez e aí vai vir a fome e, consequentemente, a morte. Preste atenção. A gente vê aqui nessa parábola que o irmão mais velho, ele faz uma comparação. E a comparação, o que é que acontece? É a matemática do frustrado. O irmão mais velho faz uma comparação entre aquilo que ele recebeu do pai. Ô, irmãos, vamos tentar ficar quietinho e vamos tentar ouvir? Porque senão é uma palavra muito complexa, não? Então, a comparação que ele faz é o quê? Aquilo que ele recebeu do pai, estando em casa, e aquilo que o irmão recebeu do pai, saindo de casa. Então, aquilo frustrou ele. Todo frustrado, ele faz um comparativo. Por exemplo, está contido nesse grupo hoje, e você dizer que não tem ninguém que você reconheça como sendo paternidade na sua vida, é porque você está comparando a vida dos irmãos com a vida de alguém. E quando você faz esse comparativo, você diz, então alguém aqui, ninguém aqui, tem capacidade suficiente de ser paternidade sobre a minha vida. Então isso mostra que você é uma pessoa frustrada com a questão de paternidade. Porque para ser pai, para ser mãe, não precisa ser um super-homem nem uma super-mulher. Para ser pai ou para ser mãe, precisa ser aquele que supre, aquele que nutre
e aquele que cuida. Simples assim. Se você tem uma pessoa dessa forma em sua vida, você pode afirmar categoricamente que você tem uma paternidade no reino. Que você tem um pai e que você tem uma mãe, né, no reino, para poder afirmar isso com muita, né, certeza. Então o que é que acontece? Quando ele faz essa comparação, isso mostra que ele era uma pessoa frustrada. Quem compara, preste atenção nas frases, queridos, senão vocês não vão aprender. Quem compara nunca equipara. Porque você, para equiparar, você tem que parar de comparar. Isso serve para todas as áreas da sua vida. Você termina o seu casamento porque uma pessoa, ela não era uma pessoa correta para você. Aí você vai se envolver no novo relacionamento. Aí você sempre está comparando. Você sempre está comparando. Você nunca vai equiparar o novo. Você está num grupo onde você já veio de outro grupo, onde você assiste muitas palestras e você vê esses coaches, esses caras aí de bancada, esses caras de televisão, esses caras que estão na mídia, né, que fazem um teatrão ali, e você compara com aquele irmão simplesinho que está ali vivendo com você, mas que cuida da sua vida, que supre a sua vida e que nutre você. Mas quando você compara, você nunca vai equiparar. E acaba sempre se tornando um rebelde, sem reconhecer aquela pessoa que está ao seu lado, exercendo o reino de Deus com muita excelência e eficiência. Então, queridos, leva você, quando você compara, isso leva você a parar. Porque eu vou pegar a Mari como sendo cobertura sobre a minha vida, a paternidade, e eu vou comparar ela a alguém que eu vi lá na internet, ou num congresso, ou numa cruzada. E quando eu comparo isso, eu não vou equiparar a Mari a essa pessoa. Aí o que é que eu faço? Eu paro a minha vida espiritual. Porque eu deixo de ouvir o que a Mari está dizendo e falando, que vai suprir a minha vida, nutrir a minha vida e cuidar da minha vida. Porque eu passei a comparar. Então quem compara, para. Fica estagnado e não consegue dar continuidade. Está claro isso? Então, isso leva você a parar. Porque dessa salada de informações que hoje tem aí, sendo alimentada, comida, consumida pelos cristãos, não tem como você comparar e equiparar. Todos os dias, né, está aquele copia e cola. Se tem um tipo de informação que eu não leio no WhatsApp ou em qualquer outro lugar, é aquele copiou, colou. Porque muitas vezes você copia e cola algo que você nem mesmo leu. Você leu o cabeçalho e achou bonitinho, é de Deus. Copia e cola. Cada texto que não tem mais tamanho. Mas você nem sequer parou para ler aquilo ali. E você não sabe nem de quem foi. Aí você pega o irmão que está na comunhão com você, que passa horas falando da palavra com você, e entrou aqui e saiu ali. Você não tem coragem nem sequer de comentar. Sabe por quê? Porque você não equiparou. Você julga a mensagem lá do template que está pronta, muito mais espiritual, muito mais robusta, do que aquilo que você ouve no tete-a-tete de um irmão que você o conhece. Você está entendendo, queridos? Como a paternidade é roubada de muito sutilmente de você. Então fica nesse copiou, colou nas redes sociais buscando palavras, buscando mensagens, buscando frases que surtam efeito. Porque vive comparando, e essa é a matemática do frustrado, que não se contenta com o que o pai lhe dá. Queridos, nós devemos entender uma coisa. Se nós estamos aqui, não foi um paraquedas que nos derrubou aqui. Se nós estamos vivendo o reino aqui no DCC, foi o Pai que nos conduziu a estar aqui. Então nós precisamos nos contentar com aquilo que o Pai nos dá. É inadmissível nós estarmos com palavras como na Escola da Obediência, a palavra de fundamento do sábado, o que as irmãs compartilham nas terças-feiras, e a gente está durante a semana comendo tantas coisas de copiou, colou de alguém que a gente nem sabe quem é. A menos que seja uma palavra que contribua com aquilo que o Pai está nos dando.
Porque quando nós fazemos isso, é porque nós estamos pegando a nossa herança e estamos gastando dissolutamente. Ou seja, eu não preciso estar me alimentando dessa palavra. Tem tantas coisas na internet que dá para mim me alimentar. E o que é isso? Gastar a herança. Viver na independência. É você comparar o que você escuta aqui, ou escuta da irmã, ou do irmão, com aquilo que está preparado nos templates das redes sociais, aí, das plataformas, e do que as pessoas dizem através de uma preparação, como o coach e outras pessoas. Palavras de efeito moral. Palavras que têm, na verdade, o objetivo de ser impactante para você. São palavras que não têm espírito, têm psicologia, para tentar ganhar a sua mente. E aí, irmãos, o filho mais novo, ele pede a herança. Preste atenção. A herança, porque ele queria a independência. Eu quero ter essa herança para poder eu administrar sozinho. Quando você não reconhece a paternidade no reino, é porque você quer pegar as coisas do reino e administrar elas sozinho. Oxe, mas tem que ter o Edivaldo, mas tem que ter a Rosilda, tem que ter a Késia, oxe, mas tem que ter a irmã Maria, tem que ter o Wilson para tocar. Tem coisas que tem que ter, irmãos. Tem coisas que faz parte do reino. Tem coisas que funcionam e só funcionam assim. Por exemplo, para nascer uma criança tem que ter um pai e tem que ter uma mãe. Não dá para mudar isso. Você está entendendo? Então é isso que muitas vezes está acontecendo no reino. Esse filho pegou a herança e ele queria administrar aquela herança sozinho. Ele não queria mais ouvir o que o pai dizia. Ele não queria mais fazer como o pai mandava. Ele não queria mais seguir como o pai determinava. Ele disse, me dê minha herança, que eu quero gastar ela sozinho. Aí onde está? Toda bênção sem uma maturidade te leva a um lugar de perdição. Quer ver isso? Você está desempregado. Meses desempregado. Anos desempregado. Aí chega alguém e te oferece um emprego para você trabalhar justamente nos dias de reunião, de comunhão e nos dias que você vai poder estar com os irmãos. É bênção? É bênção. Você está precisando de dinheiro para suprir a sua feira. Mas essa bênção pode se tornar em maldição se você aceitar essa condição de se afastar da paternidade que foi estabelecida no reino. Aí, se você gasta a sua herança dissolutamente, você só vai para dizer para o seu pai, que você disse hoje, que tem um pai e uma mãe espiritual, assim, ó, arrumei um emprego, vou começar a trabalhar, quando? Amanhã à noite. Mas amanhã não é dia de reunião. Mas, sábado você está aqui. Não, é toda noite. E na terça, é toda noite. E nos dias de comunhão, não dá, é toda noite. Cadê a paternidade, querido? Então, por não se sujeitar a essa paternidade, que sabe que vai dizer para você, não, minha irmã, meu irmão, creia no Senhor, que Deus tem algo melhor para te dar, sem te tirar da comunhão, aí você burla a coisa e faz, querendo mostrar que você reconhece essa pessoa como paternidade, mas já entrega uma proposta e uma resposta pronta. Isso não é paternidade. Isso é gastar herança. Está entendendo, queridos? Isso é uma bênção que se tornou em maldição na sua vida. Porque você fez de uma maneira totalmente fora daquilo que o Senhor tenha para você. A herança estava pronta para ele, mas ele não estava pronto para a herança. Irmãos, o Senhor, ele já preparou a nossa herança. A herança está pronta para nós. Mas nós é que não estamos prontos para viver a herança. Para administrar a herança. Se muitos dos que estão aqui hoje não tiver uma cobertura sobre eles, a vida deles vai se desmoronar.
E se você insiste em ainda viver uma vida fora da paternidade, pode ter certeza que mais dia menos dia sua herança vai acabar e você vai perecer de fome. Deus, ele prepara uma vaga para você, mas depois ele te prepara para esta vaga. Você está entendendo? Não é só uma questão de Deus preparar uma vaga para você. A vaga ele pode preparar, mas você está preparado para essa vaga? Ou quando você chega nessa vaga, você esquece que tem uma paternidade. Você esquece que tem uma cobertura. E você vai viver a vibe deste lugar. É a linguagem do lugar. É a moda do lugar. São os vícios do lugar. Então isso quer dizer que aquela vaga que Deus preparou para você foi uma bênção. Mas você não estava preparado para aquela vaga. E aí se tornou em maldição. Você se tornou um escândalo. Você definhou espiritualmente. E você se afastou do Pai. Como aquele filho que foi gastar a sua herança dissolutamente. Então é isso que tem acontecido, queridos. João Batista se preparou 30 anos para pregar. Quanto tempo? 6 meses. João Batista se preparou 30 anos para pregar 6 meses. Tem gente que não se prepara nem uma semana. E quer viver pregando o resto da vida de uma forma independente, fora da cobertura e da paternidade. E o que é que acontece? Frustração e maldição para a sua vida. Não consegue crescer e nem se firmar, e depois o evangelho é que não presta. O evangelho é que não tem realidade. Então, queridos, preste atenção. O nível da sua preparação é o que define o nível da sua apresentação. Como você tem se apresentado por onde anda, queridos? O nível da sua preparação é o que vai determinar o nível, é o que define o nível da sua apresentação. Então, a sua apresentação, você não precisa dizer eu sou crente, eu sou cristão. A sua apresentação vai definir o nível de preparação que você teve. Agora me diga uma coisa, quem é que prepara um filho? Quem é que prepara um filho? Então, quanto de preparação o seu pai tem preparado a sua vida? Queridos, eu achei interessante ontem. Se repetiu mais uma vez. Estava na correria, dia a dia. De repente, eu vi a Bianca. Pai, você está aí. Pai, pode atender. Pai, quando eu peguei, estava lá. O que foi, minha filha? Diga, estou aqui. O que foi? Estava ocupado. Eu posso ir na sorveteria? Você sabe onde é a sorveteria? Nos fundos da faculdade. Ela só dá uma volta no quarteirão. Se eu não tivesse conseguido dizer um sim para ela, ela não iria. Sabe o que é isso? Preparação. A Bianca, onde está, nunca perdeu a paternidade. E ela apresenta aquilo que ela aprendeu. Eu digo isso com segurança porque eu vejo no dia a dia. Não é porque é minha filha. Então, queridos, o nível da preparação é o que define o nível da apresentação. Então, se você não tem uma paternidade em sua vida, se você não desenvolve uma preparação na sua vida, como você vai ter uma apresentação que glorifique ao Pai? Se você não reconhece ao Pai. O Wilson estava lá em Curitiba. Ele poderia apresentar a preparação que ele recebeu aqui e ele poderia descartar toda a preparação e viver a herança independente. Mas por ter uma preparação. Então, amados, não adianta você se esforçar. O que vai definir o que você vai ser fora daqui é o que você aprende aqui. Com quem? Com o seu pai. É por isso que nós precisamos restaurar a paternidade, irmãos. Chega de andar soltos. Quer dizer, você conseguiria deixar o Noah
2 meses, 3 meses na casa de alguém, sem sequer ir lá, falar com ele, ver ele, cuidar dele, dar banho nele, você conseguiria? Por quê? Paternidade e filiação. Mas nós dizemos que nós temos uma paternidade e conseguimos fazer isso com os nossos pais espirituais. Que preparação nós vamos ter, Nilda? Não é verdade? Nós precisamos restaurar isso na prática, irmãos. Chega de tanta teoria na nossa cabeça. Na cabeça está tudo perfeito. Ou imperfeito, né? Mas, na prática, está tudo bagunçado. O Senhor está nos trazendo e nos organizando de novo como o corpo de Cristo. Começando por onde? Pela paternidade. Pela filiação, na verdade, né? Então, é isso aí, querido. O que foi que fez chegar até o pai? O que foi que fez esse filho pródigo chegar até o pai? O que foi que fez ele chegar até o pai? A herança. Foi ou não foi? Ele chegou até o pai para pedir a herança. Então foi a herança que fez com que ele se aproximasse do pai. E o que foi que o afastou do pai? A herança. Você está entendendo, queridos? Ele se aproximou do pai pela herança. Mas ele se afastou do pai pela... Então a herança que era para ser bênção se tornou o quê? Maldição. Porque toda bênção que afasta o filho do pai torna-se maldição. Você está entendendo? Foi o que fez ele se afastar do pai. Então qualquer bênção que te afasta da paternidade é uma maldição. Como o título, né, desta mensagem nesta noite. Tudo que você diz ter recebido do pai e te afasta dele, então não foi ele quem te deu. Porque tudo que Deus coloca para você não é para te dividir, é para te completar. Tudo que Deus ele coloca na sua vida não é para dividir você de alguém. Se dividiu, não foi Deus. Tudo que Deus coloca, Magda, na sua vida é para lhe completar. Então você mais o pai, você mais o irmão, você e a igreja, É completar, não é dividir. A ideia não é fazer você se achar. A ideia não é fazer você se achar. Preste atenção nisso, irmãos. A ideia é fazer você se encontrar, que é diferente. O filho pegou a herança, foi gastado absolutamente e ele estava se achando. Quando a herança acabou, ele fez o quê? Se encontrou. Caiu em si. Então, a herança não é para você se achar. A ideia não é essa. A ideia é para você se encontrar. Quem se acha, já se perdeu. Ah, eu me acho superior. Esse irmão com essa palavra aí, não vai doutrinar minha vida, não vai isso, não vai aquilo. Ah, aquela irmã é muito isso, ah, aquele irmão... Você está se achando. Quem se acha já se perdeu. Mas quem se encontra, por Deus foi achado. Porque quando aquele homem caiu em si, ele foi achado pelo Pai. Então o que é que eu preciso fazer? É me achar? Não. Eu preciso me encontrar. Onde eu estou? E onde está a minha paternidade? Onde está a minha cobertura? Onde está a autoridade espiritual sobre a minha vida? Ele pediu a herança que estava pronta para ele, mas ele não estava pronto para ela, para a herança. Ele recebeu a herança, né? A primeira coisa que ele fez foi ir embora. Ele se afastou do pai. Quando ele recebeu a herança, ele se afastou do pai. Muitos que chegaram aqui, irmãos, ficaram impactados com a palavra do reino. Nunca tinha ouvido sobre isso, nunca tinha visto a questão do sistema, nunca tinha visto falar sobre a vida da igreja. Hoje tornou-se uma palavra comum porque a gente já caminha 10 anos. Então muitos já estão querendo viver independente. Pegou a herança, quer correr de perto do pai. Preste atenção numa coisa, querido. Você só recebe uma herança depois que o pai morre. É assim ou não é?
Não existe herança com o pai vivo. Só recebe a herança depois que o pai morre. Então, quando ele recebeu a herança, a primeira coisa que ele fez, né, foi declarar. Quando ele pegou, reivindicou essa herança, que ele recebeu a herança, a primeira coisa que ele fez foi declarar: para mim, o meu pai morreu. Você está entendendo como a coisa é tão séria? Quando nós queremos viver uma vida de independência, nós estamos querendo dizer que para nós aquela pessoa morreu. Não tem mais autoridade, não tem mais nenhum tipo de consideração, não tem mais respeito sobre o que ela fala. Ou seja, para mim, essa pessoa morreu. E não adianta dizer que é diferente, porque não é. Primeira coisa que ele fez foi declarar: o pai morreu para mim. Só que quem estava morto era ele. Só que quem está morto é aquele que decide viver uma vida de independência. Porque quando ele volta para o pai disse: esse filho ele estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi encontrado. Quando ele pega a herança e sai da casa do pai, ele se afasta da paternidade. Porque ele não consegue administrar a paternidade, irmãos. Porque falta preparo. Então não queira se afastar do seu pai ou da sua mãe espiritual até que você esteja totalmente preparado. Você pode até se achar preparado, mas quem vai dizer que você está preparado ou não é o seu pai espiritual. Quando eu vivia debaixo da autoridade de um pai espiritual que cuidava da minha vida, eu só formei um núcleo na minha casa, uma reunião no lar, um ambiente de cuidar de pessoas, quando esse pai espiritual disse: vá, você está pronto, vá debaixo da minha bênção. Não foi eu que decidi dizer: eu já estou pronto, vou me embora e vou montar uma igrejinha para mim, não. Está entendendo, queridos? Nós não podemos sair de debaixo da cobertura do nosso pai. Então não é uma questão de ter pressa para que as coisas aconteçam. Às vezes nós queremos ter pressa para sair de debaixo da orientação do pai. É uma questão de maturidade, de preparo. Mas preste atenção, tem coisa que você só vai saber administrar quando o pai te orientar. Eu conheci o Wilson era adulto já. Ele se acha menino, mas já era veltão. Ele já era adulto, irmãos, mas o Wilson precisou de tanta orientação na vida dele. Tanta orientação. Que até eu me surpreendi. Mas se não tivesse acontecido, não teria acontecido o preparo na vida dele. Então não é uma questão de ter pressa para que a coisa aconteça. É uma questão de direcionamento. Quem vai direcionar a sua vida são os seus pais espirituais. Sabe por que não tem acontecido da maneira correta? Porque você está solto. É o Noah correndo no meio da casa. Não sabe para onde vai nem para onde vem. É a Rebeca brincando, alegre, sem saber nem o que está acontecendo. Você tem que ter um direcionamento. E isso não tem pressa. Deixa acontecer. Tem irmãos que estão caminhando conosco hoje e têm entregue a sua vida por completo, sem pressa. E tem acontecido grandes resultados. Porque tem buscado direcionamento. Melhor você chegar por último e chegar certo, do que você chegar primeiro e chegar errado. É ou não é? Aquele que corre, que tem pressa, aquele que foge do direcionamento, ele até pode chegar primeiro, mas ele vai chegar errado. Mas aquele que está debaixo do direcionamento, que passa todos os dias pela informação dos pais, ele vai chegar por último, mas vai chegar certo e vai ser aprovado. Então, queridos, deseje ser aqueles que não têm pressa. Entenda que conhece o caminho e não precisa correr. Porque todo aquele que conhece o caminho
Ele não precisa correr porque ele já sabe qual é o caminho, qual é o tempo de chegada. Quando Deus ele mandou Noé fazer a arca, ele não pediu para Noé colocar um volante na arca. Vocês já perceberam isso? Que toda embarcação tem que ter um volante para direcionar o leme? Mas na arca não tinha isso. Sabe por quê? Porque Deus disse, você constrói, mas quem vai dirigir sou eu. Você vai construir a embarcação, mas quem vai dar a direção sou eu. Então, queridos, é você que vai construir a sua vida espiritual, mas a direção quem vai dar é o Pai, porque é Ele que tem a experiência. A ansiedade é o maior sinal que você está fora do propósito. Todo aquele que vive ansioso para que as coisas aconteçam, isso mostra que você está fora do propósito. Porque quem está no propósito, ele tem a certeza de que vai acontecer. Já aconteceu. É só uma questão de tempo. Então não tenha pressa. O fruto, ele não amadurece da noite para o dia. Amadurece? Preste atenção que já estou terminando. Você olha ali uma mangueira, ela está cheia de manga. Amanhã estão todas maduras? Não. O fruto, ele tem o seu tempo para amadurecer. Todo sucesso prematuro, ele gera homens mimados. Por que é que nós chamamos filhinhos de papai? Já ouviu essa expressão? É filhinho de papai. Ali é filhinha de papai. O que é filhinha de papai? São aqueles que tiveram sucessos prematuros. Ou seja, eles cresceram e os pais entregaram tudo para eles já pronto. Se tornaram homens e mulheres mimadas. E aí chega no reino, quer que aconteça do mesmo jeito. Não quer ter sacrifício com nada. Não quer se esforçar para nada. Não quer ter compromisso com nada. Tudo é pesado, tudo é difícil. É longe para ir a pé, é longe para fazer não sei o quê, é pesado para fazer isso, é cansativo para fazer aquilo. Homens e mulheres mimadas. Porque aprendeu a receber tudo pronto. O pai, ele pode deixar duas coisas para o filho. Preste atenção, viu, que a gente vai encerrar e essa palavra é muito importante. O pai pode deixar duas coisas para o filho. É por isso que aquele que não tem pai, aqueles que não têm pais espirituais, eles não vão poder receber essas duas coisas. Porque essas duas coisas só é dada para o filho através do pai. Então escreva isso aí, anote isso aí. O pai, ele só pode deixar, ou ele pode deixar, duas coisas para o filho. A herança e o legado. Essas duas coisas o pai deixa para o filho. A herança e o legado. Qual a diferença da herança e o legado? Vocês sabem? A herança é o que você deixa para alguém e o legado é o que você deixa em alguém. Vamos voltar? A herança é aquilo que você deixa para alguém. Mas o legado é aquilo que você deixa em alguém. Eu posso ter a herança, mas não ter o legado. Ei, eu posso ter a herança, mas posso não ter o legado. Nós somos muitos irmãos, biologicamente falando. Muitos podem ter tido a herança, mas pouquíssimos ficaram com o legado do nosso pai. Porque eu posso ter a herança, mas eu posso não ter o legado. A herança é o que você constrói com a sua habilidade. Mas o legado é o que você constrói com o seu coração. Está entendendo, queridos, a importância de ter paternidade? Na sua habilidade você vai construindo coisas para deixar como herança. Mas com o seu coração você vai construindo coisas que vai deixando como legado no coração dos seus filhos. As pessoas vão lembrar de você não pela herança que você deixou, porque a herança ela vai acabar.
Mas as pessoas vão lembrar de você pelo legado que você deixou. Ou seja, o pai pode estar te dando coisas que você está pedindo agora, mas que você não está pronto para governar amanhã. Então a gente pede tantas coisas ao Senhor. A gente pede liberdade ao Senhor. É assim ou não é? A gente pede independência ao Senhor. Mas a gente não está pronto para governar nessas coisas. E aí, quando a gente pega a liberdade sem maturidade para governar, isso se torna libertinagem. Quando a gente pede independência ao Senhor para viver uma vida nele, e Ele nos dá, isso se torna rebeldia. Porque nós não temos maturidade para administrar nem a liberdade e nem a independência. Então vamos nos tornar libertinos e rebeldes. Como o filho pródigo que foi viver e gastar a sua herança dissolutamente. O irmão dele disse que ele gastou com as meretrizes. Tanta liberdade ele achou que tinha de gastar a sua herança, que ele foi gastar com as meretrizes. Toda entrega do pai tem um peso. Toda entrega do pai tem um peso. A questão é você saber se você tem capacidade de suportar o peso que o pai tem entregado algo a você. O peso do que você está querendo receber do pai. Preste atenção nisso. Tem um texto lá em Lucas, não vamos ler por causa da hora, que diz que os discípulos saíram para pescar, mas todos conhecem, né? E passaram a noite inteira e não conseguiram pegar nada. Parece um pescador que eu conheço, né? Eles passaram a noite inteira e não conseguiram nada nessa pesca. Quando eles voltaram, né, para a praia, eles encontram quem? Jesus. Jesus entra no barco e eles voltaram para o mesmo lugar da decepção. Preste atenção, irmãos. Passaram a noite inteira. Não eram amadores, profissionais. Não era a primeira vez que eles estavam naquele mar. Era rotineiro já. Eles passaram a noite inteira jogando a rede no mar e nada de pescar. Desmontam a rede, exausto, o dia amanhecendo, volta para o mar, encontra Jesus. Jesus entra no barco e diz: vamos voltar para o mesmo lugar que vocês estavam. O lugar da decepção. Veja a importância do pai, irmãos. Eles voltaram para o lugar da decepção. Só que a primeira vez eles foram sozinhos. Mas agora, a segunda vez, Jesus voltou com eles. Esse é o grande problema de nós fazermos as coisas sozinhos. Jesus olhou e falou assim, ó, lança as redes. Lança as redes. Mas eles lançaram a rede a noite toda. Aí eu imagino Jesus dizendo: a primeira vez que vocês lançaram, eu não estava. Agora eu estou. Uma coisa é lançar as redes sem ele. Outra coisa é lançar as redes com ele. Uma coisa é você fazer algo na independência. Outra coisa é você fazer algo com a orientação dos pais. Está entendendo que não dá para viver sem a paternidade? Quando eles lançaram as redes que puxaram e veio um monte de peixe, a Bíblia diz que as redes começou a romper. Rasgar, Elson. As redes começaram ali, irmãos, a romper. Eu quero falar por essa ótica, deixando a outra que já está tão bem, tão bem explicada para nós. Por que as redes começaram a rasgar? É porque eles queriam uma grande pesca, mas não tinham a estrutura para suportar o peso da pesca. A questão é, irmãos, que a gente quer ter uma vida espiritual de forma grandiosa, mas não nos preparamos para isso.
Então, quando o Senhor nos dá os encargos, a nossa vida, ela rompe, ela rasga, igual aquela rede, porque aquilo que nós pedimos e que nós não almejamos, não foi aquilo que nós nos preparamos, porque tivemos uma vida longe da paternidade. E aí, quando o Senhor coloca os encargos, quando coloca gente em nossas vidas, quando coloca alguém para nós cuidar, quando coloca algo para nós fazermos, quando coloca algum encargo para nós executarmos, o nosso coração não aguenta e rompe. Porque era o que nós queríamos, porque ia nos evidenciar grandes milagres. Mas nós não tivemos uma vida de preparo, porque estávamos longe da paternidade, vivendo uma vida dissoluta, gastando a herança longe do pai. O que vemos com isso? Os filhos querem a herança para gastar em uma vida independente de liberdade. Os filhos de hoje, eles querem a herança para gastar em uma vida dissoluta e de liberdade. Mas não estão preparados para viverem longe dos conselhos dos pais. Então, pais e filhos, se unam nesta noite para ter uma vida de um verdadeiro discipulado. Leve o seu filho a uma vida de preparo através da oração, da consagração, de uma vida de redenção ao Senhor, para que quando os grandes peixes vierem encher as suas redes, elas não se rompam. Nós começamos a nos perder quando recebemos coisas que não estamos preparados para aquilo. Aí tem pessoas que querem ir para o mundo para ganhar o mundo. Não, eu vou para aquele lugar porque naquele lugar eu vou ganhar pessoas. Sim, mas e você se preparou para isso? Porque ali tem grandes peixes. Não me preparei. Então, quando eles caírem na sua rede, ela vai se rasgar. Ela vai se romper. Esse é o conselho do Pai. Eu preciso entender o propósito. Porque senão eu posso estar recebendo coisas eternas, mas vivendo elas como se fossem coisas momentâneas. O Senhor tem nos dado tantas palavras de vida eterna, irmãos. E nós temos vivido elas tão momentâneas, que ao término da aula, que ao término da pregação, que ao término da reunião, nós nem sequer lembramos mais do que foi falado. Sabe por quê? As coisas eternas que chegou até nós foi absorvido e vivido como coisas momentâneas. Existem coisas que Deus te dá hoje, mas não é para você viver só hoje. Existem coisas que Deus tem te dado para tu viver eternamente. E você tem tratado como se fosse coisa para viver apenas agora. A herança era para aquele filho viver a vida toda, porque não ia ter mais herança para ele. Tudo que ele tinha, ele recebeu, estava ali. Ele tinha que viver com aquilo o resto da vida. E ele gastou em questão de dias. Tem coisas que o Senhor tem nos dado e nós temos gasto tão rapidamente. A palavra se perde rápido. A comunhão se perde rápido. O viver se perde rápido. A saudade se perde rápido. O respeito se perde rápido. Qual o desejo do pai fazer aquela celebração por aquele filho? Pelo simples fato que houve um arrependimento na vida dele. Todo carro, irmãos, ele tem uma marcha ré. Ele perdeu a herança, perdeu os amigos, mas uma coisa ele não perdeu: o caminho de voltar para casa. Então, se você, nessa caminhada de paternidade, você já se perdeu, hoje é dia de você voltar para casa. Busque a sua cobertura espiritual. Busque restaurar a comunhão. Busque a sua vida de submissão. Preste atenção. O caminho é mais importante do que o destino. Você sabia disso? O caminho, ele é mais importante do que o destino. Porque se você, ainda que conheça o destino, e não conhecer o caminho, você nunca vai chegar nele. Porque é o caminho que vai te levar ao destino.
Então, essa caminhada de paternidade e filiação é o que vai nos capacitar a chegar nesse destino que o Senhor propôs para nós. Então, a questão não é saber se o caminho é longo. A questão é saber se o caminho é certo. Agora, eu como irmão tenho que saber que Deus não tem filhos prediletos. Porque aquele irmão fez uma comparação e achou que aquele pai tinha filho predileto. Mas quanto mais você se arrepende e se entrega à paternidade, mais você recebe coisas eternas e coisas preciosas. Quando aquele filho, que era o pródigo, se arrependeu, ele recebeu coisas preciosas. O irmão simplesmente está numa sala de aula. E ele vai ter que se arrepender. A lição que o outro irmão está ensinando, para ele, vai levar ele a ter esse arrependimento. Como celebrar, irmãos, o retorno do irmão? Não pode ser chamado de irmão se assim não for. Preste atenção. Quando esse irmão ele foi apresentar, o irmão mais velho foi apresentar o filho pródigo, como foi que ele disse? O teu filho. Quando ele disse assim, o teu filho, ele estava dizendo para o pai que não era mais irmão dele. Que aquilo que ele tinha como vínculo de família tinha sido quebrado quando o pai resolveu oferecer uma festa para ele. Então ele não olhou e não se alegrou pelo filho ter voltado para compor a família. Ele disse assim, esse teu filho. Quando esse filho pródigo, irmãos, ele sai de casa, a Bíblia diz que ele gastou tudo dissolutamente. Ou seja, ele não exerceu governo sobre o que ele recebeu. Desses homens, define destinos. Repita comigo, decisões, define destinos. Então nós precisamos viver por decisões. Qual é a decisão que temos que tomar hoje? A decisão de voltar para o Pai. Ah, Edivaldo, mas eu não tenho pai, eu não tenho paternidade. Então busque, porque é impossível que você tenha nascido sem ter um pai. É impossível que você tenha visto o reino sem ter um pai. Então nós precisamos correr, mas isso exige humildade do coração do filho. A questão não é saber se você tem muitas sementes, a questão é saber se você dá destino para cada uma delas. Se você não souber direcionar o que você recebe, você vai se perder. Então ele saiu e foi gastando tudo que tinha. E a vida, ela não é só hoje. Se você tudo que tem você gasta hoje, amanhã você vai estar sem nada. Porque a vida não é só hoje. O ontem, que é passado, e o amanhã, que é o futuro, são duas terras que nós nunca vamos poder plantar nela. O Senhor nos dá uma semente. Mas tem dois lugares que nós nunca vamos poder plantar essa semente. Um é no ontem, porque é passado, e um é no amanhã, porque é futuro. Então nós temos que plantar a nossa semente onde? No hoje, no agora. E aí, depois que ele gasta tudo, ele vai recomeçar a vida. Só que onde que ele estava querendo recomeçar a vida, irmãos? Preste atenção. Onde foi que o filho pródigo, ele tentou recomeçar a vida? Não é perto do pai. É perto de um homem que tinha muitos porcos. Veja como a palavra é tão detalhista. Para o judeu, o porco é um sinal de maldição. Porque o judeu não come porco. É um animal impuro. E para piorar ainda, Jesus colocou aquela casta de demônio naquela manada de porco e eles se precipitaram no despenhadeiro, caíram no mar. Então, para o judeu, porco representa maldição. O que nós aprendemos com isso? Que essa distância do pai que ele fez, ele se aproximou dos porcos, lugar de maldição. Então, todas as vezes que nós nos ausentamos da paternidade, nós estamos propensos a caminhar para lugar
de maldição. O texto diz que ele começa a trabalhar para um cara, e aí ele desejou comer da comida dos porcos. Ele não comeu, mas desejou. E o que é o desejo? Quando nós nos afastamos do Pai, irmãos, os nossos desejos mudam. Hoje nós desejamos estar aqui na escola da obediência. Hoje nós desejamos estar nas comunhões. Hoje nós desejamos estar na presença de Deus. Hoje nós ainda desejamos ler a Bíblia. Mas se nós nos afastarmos do Pai, esses desejos vão mudarem. E qual foi o desejo daquele homem por estar longe do Pai? Comer as alfarrobas, a alimentação que os porcos comiam. O que é o desejo é você forçar toda a sua vontade, todo o seu ego, simplesmente não querer. Você já viu porco comer na mesa? Sim ou não? Porco come no chão. E o filho? Filho não come no chão. Filho come na mesa. Qual a ideia, então, disso aqui? A ideia que do seu ego é te arrancar da mesa para te levar você a comer no chão. Toda intenção do seu ego é tirar você da mesa da comunhão. É tirar você da mesa do Pai. É tirar você da mesa do Senhor. Preste atenção. Toda a ideia do seu ego é arrancar você da mesa da comunhão para te levar a comer no chão. Isso é uma ideia de humilhação. Qual a ideia do Pai? Te tirar do chão e te pôr na mesa. Então, queridos, todo aquele que não tem um Pai, uma cobertura sobre a sua vida, está passivo de comer no chão. As migalhas, as alfarrobas e a alimentação que leva ele a uma vida de humilhação. Porque quem te leva a estar comendo na mesa é o Pai. Deus te chamou, irmãos, para fluir nesse viver de paternidade e filiação. Preste atenção nisso aqui. Não eram os porcos que estavam no ambiente do homem. Foi o homem que, por se afastar dos pais, da paternidade, ele foi levado para o ambiente dos porcos. Os porcos estavam no lugar dele. O homem que foi para lá porque ele perdeu a orientação, a cobertura, a paternidade. Ele saiu gastando dissolutamente a sua herança. E quando menos espera, ele foi parar no lugar dos porcos, que representavam humilhação e maldição. E ali ele passou a desejar comer do que os porcos comiam. O problema não é quando você está no lugar. O problema é quando o ambiente está em você. Hoje, você já não vai para muitos lugares, sim ou não? Mas se você perder a cobertura, esses lugares vão começar a entrar em você. Esses ambientes vão começar a se tornar comum em você. Esses ambientes vão começar a atrair você. Muitos aqui já passaram por essa experiência, sim ou não? E foi necessário voltar para o Pai, para poder receber toda aquela festa de volta para o incluir na comunhão e na mesa. Então, queridos, não permita que o ambiente que está à sua volta contamine o seu interior. Quando aquele homem chegou naquele lugar onde estavam os porcos, ele percebeu o ambiente que era totalmente sujo, insalubre, o mau cheiro. Ele percebeu a comida que aqueles animais comiam. Mas o que foi que aconteceu? Por ele não ter uma cobertura, por ele não ter um conselho e uma orientação do Pai, por ele não estar mais debaixo da orientação dos pais e numa vida independente, aquele ambiente começou a contaminar o seu interior. Então não permita que o ambiente que você está ou que está à sua volta contamine o seu interior, mas permita que aquele que mudou o seu interior, contagie o ambiente em que você está inserido.
É aquilo que está dentro de nós, que tem, queridos, que contagiar o ambiente em que nós estamos inseridos, e não o contrário. Ele está no meio dos porcos, mas não se tornou um porco. Porque a palavra diz que, mesmo naquele lugar, ele caindo em si, ele reconheceu que havia um pai e que ele precisava voltar. Então, esse é o nosso desejo, e o desejo de Deus com esta palavra, nos ensinando acerca da importância da paternidade, de que, independente de onde nós estivermos, nós precisamos cair em si e reconhecer que existe um pai que está nos esperando, porque ele nunca deixou de ser pai. Nós é que deixamos de ter um coração de filho e correr para debaixo dessa cobertura para caminhar com segurança. Amém? Então nós encerramos essa palavra por aqui, que Deus possa nos iluminar e que nós possamos assim fazer ela crescer lá no DCC, fazer ela crescer lá no grupo, nas comunhões, e que essa palavra possa nos alimentar e nos encorajar a voltar rapidamente para debaixo de uma paternidade e viver a realidade do Rei. Tenhamos uma boa semana, quinta-feira tem mais. Espero que esta palavra tenha alcançado o coração de todos. Boa noite, graça e paz.